Espera aí que não deu. Bom, boa noite, pessoal, boa noite, amigos. Estamos eu aqui, professor Maurício, a professora Raquel. Tudo bem, Raquel? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, o Jackson, a Vanessa, a Júlia, a Rafaela, aí são os nossos primeiros alunos da disciplina, categoria 17, que vai estar aí rodando nesse semestre, primeiro semestre, categoria 17 aqui na UBRA. Então, a intenção da aula de hoje é nós falarmos um pouquinho sobre isso, tá? Como é que vai funcionar num primeiro instante? A intenção é que, então, eu toque essa primeira parte, tá? Então, eu vou ficar aí mais ou menos 1h30 com vocês, até em torno de umas 8h30, e depois a gente vai ter um momento assíncrono, onde vão ser realizadas algumas atividades. Mas ao longo agora da nossa aula, a gente vai conversando e qualquer colega que for acessando a turma, a gente vai inserindo eles dentro dessa turma, que é uma turma semipresencial, vai ser toda a aula gravada, tá? E a gente conta aí com a presença de vocês, e se tiver dúvida, vamos pensar assim, isso é que nem uma sala de aula, a qualquer momento vocês podem... Ô, professor, eu vi a Rafaela, legal, a Rafaela já usou o recurso ali, tem a mãozinha aqui, né, ó, a mãozinha, professor, ó, né, qualquer um de vocês, que sempre dá um barulhinho, né, um trum, trum, daí, ó, tem gente falando, porque às vezes quando a gente agora começa a passar o conteúdo, fica meio ruim de nós enxergarmos qualquer comentário aqui no chat. Então, se vocês quiserem, a qualquer momento, é só abrir o áudio e falar. Vamos testar o áudio aí, Rafaela. Oi. Oi. Júlia, testa o teu áudio aí. Tá, normal. O cachorrinho latiu lá. Não, eles não param. Vanessa, tá tudo bem teu áudio aí? Acho que tá tudo certo. Show. Jackson? Tudo. Então tá, qualquer momento, vamos tentar tornar isso aqui um momento bem descontraído, para que passe o tempo e vocês também consigam aí estar absorvendo o máximo de informações, tá bom? Bom, então vou começar compartilhando, Raquel também, tá? A qualquer momento, prende o grito aí, viu? Pode deixar. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, então. Muito bem. Bom, esse material, pessoal, já está disponível lá. Tá? Opa, acho que tem gente querendo entrar aí. Perfeito. Acho que eu deixei entrar. Acho que sim, né? Aí entrou Henrique. Boa noite, Henrique. Então, vocês estão enxergando minha tela aí? Tudo bem, pessoal? Estão me enxergando, me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certo. Sim, tudo certo. Qualquer falhada que der na internet, por favor, podem pedir para repetir ou o que for, tá? Estamos juntos aí. Bom, então, essa disciplina, então, é processos petroquímicos, categoria 17, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né, como é que vocês acessam. Isso aqui vocês acham que já desde a matrícula já estão atentos, mas lembrando que o roteiro é esse aqui, né, o caminho é esse, vocês têm que estar utilizando o e-mail da UBRA, né, redeubra.br. Não sei se tem aluno já um pouquinho mais antigo aí, do semestre passado, do ano passado, vai lembrar que antigamente o aula era assim, não sei se vocês perceberam, mas deu uma repaginada, né? Deu uma mudadinha. Professor, Pois não. o que seria essa categoria 17? Porque eu estou um pouco perdida. Isso, é que assim, ó, tu é aluna do curso presencial, correto? Sim. Então, assim, no curso presencial nós vamos ter disciplinas que são EAD. O que é uma disciplina EAD? EAD, o conteúdo é postado pelo professor
tem as avaliações nos tempos determinados e qualquer dúvida que o aluno tenha, ele utiliza o chat para poder colocar as dúvidas, daí tanto o professor quanto a tutora respondem, tá? Essa é a modalidade EAD. A modalidade semipresencial, que é a categoria 17, vocês vão ter sempre aula nesse modelo aqui, onde o professor vai passar teoria, vai explanar, né, sobre o conteúdo, vai ter um estudo dirigido com o professor durante a aula, e ao final dessa aula vai ter o TDE, que é uma atividade para quê? Para que o professor compreenda, né, identifique, né, como que vocês conseguiram aplicar, né, qual foi a habilidade que vocês desenvolveram com base naquele conteúdo apresentado e, principalmente, a atitude de vocês frente à realização das atividades. Por quê? Porque a gente visa tá formando profissionais, né, que saibam ser, né, saibam fazer, entendam, consigam associar a teoria que a gente vai apresentar ao longo da disciplina com as necessidades que o mercado exige. Então, essa categoria 17 vai ser também como se fosse uma aula, só que em ambiente virtual. E as aulas presenciais vão ser muito semelhantes também, porém de corpo presente, obviamente, quando a pandemia passar, tá? A diferença da presencial para semipresencial, que na semipresencial você não é obrigado a ter frequência nas aulas, né? A presencial precisa ter 75% de frequência. A Raquel pode me corrigir aí, tá, Raquel? Sim, estou acompanhando, tudo ok. Deu para ter um pouquinho de noção da diferença? Deixa eu me lembrar do teu nome, desculpa. Rafaela, deu para... Tranquilo? Deu sim, porque assim, eu estranhei um pouco o sistema, porque para mim é um sistema totalmente novo. O sistema da UBRA, o sistema da minha antiga faculdade era um pouquinho diferente, então eu ainda estou entrando no ritmo. Estou me acostumando aos pouquinhos. Não, mas é isso aí mesmo, tá? Depois, em qualquer momento, tu pode ir falando. Essa disciplina ela vai ser sempre assim, as categorias, qualquer outra, por exemplo, tem termodinâmica aplicada à engenharia química, que também vai ser assim, e tem, acho que, cálculo também, tem algumas disciplinas que vão ser assim, mas aí ela vai ser, mesmo não tendo pandemia, o formato dela vai ser esse, tá? Porque essa é a única disciplina que está nesse modelo para mim, então, porque as outras que estão eu já fiz ou vou precisar ainda fazer. Isso, que daí é presencial, né? Isso? Isso, as outras são todas presenciais, eu puxei duas que são totalmente EAD, então... Daí totalmente EAD é aquilo, tu não vai ter dia da semana, tu faz quando tu pode, né? Essa é um pouquinho diferente no início, mas tu vai ver que dá para diferenciar de uma maneira bem simples e clara. Então, o que nós vamos fazer hoje, tá? Então, o que já está disponível na plataforma? A primeira aula, tá? O plano de aprendizagem e vamos, então, ingressar, né, nessa nossa primeira aula. Deixa eu falar um pouquinho, né, sobre mim. Aí eu sou, então, o professor Maurício, tá? Eu tenho meu e-mail aí, se vocês precisarem de qualquer coisa. Tá? Eu sou químico licenciado, né? Eu sou engenheiro químico e também tenho mestrado em engenharia dos materiais. Raquel, até por coincidência, eu dei uma olhada ali na tua apresentação, a gente tem a mesma formação, né? Isso aí, eu não lembro se a gente chegou a ser colega lá na licenciatura. Na engenharia, sim, acho que sim. E lá no PPG em 3M, quando foi que tu fez? Não, eu estou concluindo agora o mestrado. Ah, tu não fez ainda? Vou concluir agora, no meio do ano. Entendi. Tu tá fazendo com quem lá? É um mestrado profissional chamado Profiqui. Uhum. É um mestrado profissional em Química, é um programa novo, deve ter uns 3 anos ele,
da É URGS. na química que tu está fazendo, eu fiz lá. É na química. E aí é direcionado para professores. Ah, que legal! É bem interessante o programa, assim. Pô, show! Então a gente está aí, né? Eu e a Raquel vamos ser aí aquelas pessoas que junto com vocês estarão ao longo desse semestre. Então, além de atuar como professor, eu também, né, tenho uma atuação profissional no mercado, né, eu atuo, tenho uma empresa, presto serviço para outras empresas, não só fornecendo serviços, mas também responsabilidade técnica, projetos de estação de tratamento de águas, projetos de processos, né, produtivos, como galvanoplastia, celulose, papel, a parte também a parte de montagem de motores. Então, a gente faz toda a parte química que envolva, né, a parte tanto de projeto quanto de execução, a gente consegue aí estar ajudando as empresas, tá, de uma forma bem bacana, que acaba agregando bastante, né, para as aulas, tá? Eu também sou vice-presidente da Associação Brasileira de Química, eu participo aqui também da ADEC, que é a Associação Metropolitana dos Engenheiros Químicos, que também é aqui de Canoas, e dou cursos, né, in company, cursos também por outras instituições, sou conselheiro do CRQ, tá, do Conselho Regional de Química aqui do Rio Grande do Sul, e estamos aí para ajudá-los. Raquel, quer te apresentar, por favor? Com certeza. Então, eu acabei não montando uma apresentação, tá? Porque, na verdade, eu inventei agora, de noite, que eu ia participar da apresentação inicial aqui, né? Para conhecer um pouquinho vocês. Mas é o seguinte. Então, eu sou formada técnica em Química, primeiramente, né? Fiz licenciatura em Química na UBRA, me formei em 2009. Que ano você te formou, Maurício? Na licenciatura, eu me formei em 2000. Ah, então a gente nem se bateu naquela época. Eu sou velho. Parece jovem. Ah, tá bom. E aí, então, fiz a licenciatura, fiquei um ano só sem estudar, voltei para fazer engenharia química, terminei ela em 2017, depois, então, já emendei... A engenharia química eu concluí em 2015, foi aí que a gente se encontrou. Sim, ali acho que a gente se encontrou nesse período. E, então, em 2017, concluí a engenharia, e daí fiquei um aninho parada também, e aí comecei o mestrado. E daí, por causa dessa pandemia toda e dessa função, né, acabou atrasando um pouquinho o meu projeto, porque ele precisa ser aplicado em sala de aula, por ser um mestrado na área da licenciatura, né, eu tinha que trabalhar nessa parte, então acabou atrasando o cronograma um pouco, mas acho que agora vai dar tudo certo, meio do ano. Atuo, então, como professora em escola de ensino fundamental em São Sebastião do Caí, desde 2012, como professora de curso técnico aqui em Montenegro, né, como eu já tinha comentado antes, a Júlia foi minha aluna no técnico em Química, e desde o ano retrasado também estou atuando na função de coordenadora de curso nesse curso técnico. E como tutora desde o início do ano passado, não, do meio do ano passado, então, que comecei como tutora das disciplinas EAD e agora nessa nova modalidade. Que legal. Viu, Raquel? Vamos fazer parcerias. Tu é coordenadora do curso de Química, né? A gente pode estar organizando cursos aí com a ABQ. A ABQ aí, de Química, a gente dá cursos na área de tratamento de águas, na área de cromatografia. Até, se vocês quiserem, dê uma visitada lá no site. A gente tem aí como adequar as necessidades, e também é uma forma de trazer os estudantes também
para entender um pouquinho o mercado de trabalho. A gente fica... Tu conhece a BQ, né, Raquel? Sim, sim, conheço. Pode deixar, vou procurar mesmo. A gente organiza o Congresso Brasileiro de Química, né? Ano passado não saiu, mas normalmente todo ano sai. Então, é oportunidade para quem é estudante já começar a entender, né, quais as áreas da química, quais as áreas da engenharia, né? Química, que é dentro desse mesmo, digamos, dentro desse mesmo saco, né? Desse jeito. Mas são oportunidades que a gente tem de fazer network, conhecer, né? Às vezes a gente está no artigo, lendo um livro, fulano de tal escreveu, pô, mas esse fulano está aqui, está participando, né? Então, obrigado pela apresentação, Raquel. Certo, não sei, então. Rafaela, Vanessa, Jackson, Júlia, Henrique. A apresentação de vocês, até para que a gente não fique muito, perca muito foco, ela vai acontecer lá dentro do aula, tá? Deixa eu ver se eu estou compartilhando. Estou compartilhando. Então, se vocês olharem aqui dentro do aula, né? Aqui está a nossa disciplina, processos petroquímicos, tem dentro do bloco introdutório, tem aqui, ó, sala de interação de apresentação, tá? Então, aqui, se vocês entrarem aqui, vocês vão olhar aqui que o professor já se apresentou, a professora Raquel já se apresentou, e eu não vi você se apresentando ainda. Então, por favor, escrevam para nós lá, deem um oizinho, tá? Que é muito bacana a gente conhecer vocês, até para quê? Para que a gente possa, né, estar aí também adaptando a realidade da nossa aula a, quem sabe, a proximidade com que vocês têm já de conhecimento. Às vezes o cara é técnico da Refap, ou o cara trabalha no polo petroquímico, e tem um monte de informações que a gente pode estar contribuindo ou pode estar recebendo para que a gente torne aí essa disciplina mais, digamos assim, mais adaptada à necessidade de vocês, tá, pessoal? Então, por favor, contamos com vocês lá. Então, dando continuidade aqui, eu falei antes do CBQ, né? Então, eu aproveitava para falar do COBEC, que esse aqui, quem organiza é a ABEC, né? Nós temos a ABQ, que é a Associação Brasileira de Química, essa aqui é a Associação Brasileira da Engenharia Química. Então, o COBEC é o Congresso Brasileiro, né, de Engenharia Química. Da mesma forma, ele também apresenta as diferentes áreas da engenharia química, inclusive eu, por exemplo, né, eu todo ano eu não participo de pesquisa na UBRA, tá? Eu não tenho isso. Mas o que eu faço, eu pego muitos alunos, né, que durante o seu processo acadêmico, eles têm que elaborar trabalhos de conclusão de curso, e esses trabalhos, muitas vezes, são excelentes trabalhos, que envolvem, no caso aqui da engenharia química, envolve o trabalho de 1 ano. Dependendo da situação, tem aluno que faz o TCC1 num semestre, pula outro e finaliza no outro semestre. Então, saem trabalhos muito legais. E a gente tem um acordo, eu com meus orientandos, né, de nós publicarmos esses trabalhos. Então, eu tenho conseguido fazer publicações dessa forma, porque o ideal seria que a gente tivesse a pesquisa, né, mas a gente não tem carga horária, né, então a gente tenta adaptar a realidade que nós temos, mas sempre está participando, né, está sempre cooperando com o crescimento acadêmico nosso, mas também dos nossos alunos. Então, o que acontece? Era para ter sido ano passado aqui em Gramado, esse congresso ele fica viajando o Brasil inteiro, e o ano passado ele caiu aqui em Gramado. Em virtude da pandemia, né, ele foi adiado para este ano, né, mas parece que a coisa não está legal. Por quê? Porque voltamos aí, bandeira preta, né, acho que todos aqui da nossa turma são do Rio Grande do Sul, estão vendo aí,
mas eu tenho clientes aí em João Pessoa, tenho clientes também, né, no Nordeste brasileiro, aqui no Paraná, São Paulo, e pelo que eu estou acompanhando, não é só aqui que está assim, né? Meio que a gente teve um agravamento aí da crise e a gente não está conseguindo dar conta do atendimento, e daí está faltando leitos de UTI, isso está meio geral, né? E o que acontece? Onde é que eu quero chegar? Que eu não sei se vai acabar acontecendo presencialmente o congresso, que está previsto para outubro, tá? Mas, de igual forma, o COBEX, se ele não sair de forma presencial, ele vai sair de forma remota. Então, fica aí a dica, eu aconselho que vocês entrem no link, acessem o link aqui, deem uma olhada. É assim, pessoal, essa semana eu tive conversando com um aluno que concluiu engenharia, né, um aluno, e ela conversando comigo, dizendo, professor, eu estou meio chateada, me formei, não sei o que fazer, estou meio perdida. Infelizmente, pessoal, a hora de nós nos descobrirmos é enquanto nós estamos estudando, né? Porque quando tu conclui a graduação, qual é a conclusão que tu chega? Que o dia após a tua colação de grau é um dia igual a qualquer outro, né? Então o cara faz toda aquela formatura, né? Acha aquilo fascinante. Oi, Jaqueline, tudo bem? Então, tu acha aquilo, nossa, que situação incrível, minha vida vai mudar, né? Jaqueline, boa noite. Tu acha, minha vida vai mudar, né? Mas, né, Raquel, o dia seguinte é igual, não é? Exatamente, é o que às vezes muitos pensam, né? Agora eu estou formado, agora vai ser tudo muito mais fácil. Mas não é bem essa a nossa realidade, né? Não é. Então, estes momentos, congressos, estágio, não deixem para isso depois que vocês se formarem. Tá? Por quê? Porque depois que tu tiver formado, tu não vai ser mais um estudante, tu vai ser entre aspas, um profissional. E às vezes a gente não teve a preparação suficiente, porque não é disciplinas que vão te formar. Tu precisa passar por experiências, né? E a experiência que a gente dá é a vida, é a caminhada, é o relacionamento, é o convívio, né? Tudo bem, né? Vocês vão dizer assim, não sacaneia, professor, a gente está em pandemia. Não, o convívio pode ser aqui, né, Raquel? Convívio pode ser virtual, com certeza. Estamos aqui, não estamos, então. E a qualquer momento vocês podem conversar, viu, pessoal? Vocês podem perguntar, questionar. O professor já avisou quem entrou na sala agora, dá um oi aí. Tudo bem. Bom, penso que está tudo bem. Vamos lá. O que nós vamos ver? A Jaqueline mandou um boa noite no chat. Ok, Jaqueline. Pode ajudar aqui, algo. Agora que eu me dei conta disso, eu falei, eu acho que eu posso estar aqui fazendo esse intercâmbio aí. Tá bom, ótimo. Obrigado, viu, Raquel? Bom, então vou apresentar a disciplina mais uma vez, tá? Eu acho que agora é definitivo. Inclusive, vou mostrar onde é que vocês buscam essas informações. Vamos ver o que nós vamos trabalhar de conteúdo, como é que vai funcionar as avaliações, e depois vamos entrar já no início do conteúdo, tá? Isso tudo na primeira aula. Então, assim, o que nós vamos trabalhar em processos petroquímicos, tá? Então, petróleo e suas características, produção e processamento, tá? Processamento primário do petróleo, refino, processos, principais derivados e suas aplicações. Então, todo esse conteúdo, ele está desenvolvido e escrito através de partes 1 a 6, que nada mais seriam do que capítulos, tá? E todo esse material, então, ele está postado já para vocês, daqui a pouco eu mostro onde está. Mas, então, capítulo 1
seria, então, petróleo até a parte de refino. Capítulo 2, então, nós vamos entrar já uma vertente que sai do petróleo, pós-refino, vai atender a petroquímica de primeira geração. O que é feito na petroquímica de primeira geração? Da primeira geração, saem insumos para a segunda geração. O que é a segunda geração? O que é feito, né, na segunda geração? Quais são os principais petroquímicos finais, produtos petroquímicos finais? Então, terminamos aqui o nosso primeiro trimestre. Então, esse primeiro trimestre sempre envolve a avaliação, que é um relatório virtual, e uma objetiva. Fechamos o primeiro trimestre, né, que vale 1,5 ponto. Depois entramos no segundo trimestre, né, onde nós vamos falar o quê? Introdução ao estudo de polímeros, conceitos fundamentais, massa molecular, distribuição da massa molecular, polimerização de adição, condensação e principais monômeros. Então, aqui a gente já começa a entender um pouquinho melhor sobre a polimerização, os processos, né? Entendermos, né, que o polímero, de onde vêm os polímeros? Daí, no parte 5, estrutura molecular de polímeros, composição química, constituição, conformação, configuração, classificação de polímeros, comportamento dos polímeros em estado sólido e em solução. Então, a gente, percebam, o segundo trimestre, então, a gente já partiu, já não fala mais tanto de petróleo, mas ainda fica, né, alguns resquícios de alguns monômeros, mas aqui não vamos falar só de polímeros advindos do petróleo, mas vamos falar de polímeros de forma geral, pois os processos são muito semelhantes, e também os conceitos, né? E, por último, técnicas de polimerização em meio homogêneo e heterogêneo, mecanismos e cinética de polimerização, processos industriais de obtenção de polímeros e aplicação de polímeros. É óbvio que o conteúdo apresentado nesses 6 tópicos, nessas 6 partes, nesses 6 temas, né, eles são, digamos assim, consolidados em partes, né, onde, obviamente, que o professor não conseguiu escrever tudo o que é necessário para a vida profissional de vocês, mas eu tentei fazer uma síntese mínima necessária para que vocês tenham uma boa noção. E durante as aulas, onde a gente for fazer as explanações, a ideia é o quê? É nós complementarmos de uma maneira mais prática, de uma maneira mais lúdica, o desenvolvimento desses assuntos, né? Lembrando que qual é a missão do professor? A missão do professor é trazer conteúdo, é trazer teoria, é tornar, digamos assim, mais acessível a compreensão do conteúdo. Essa é a missão do professor. Porém, eu conto com a atitude de vocês em lerem, né, o que é recomendado para ler, né? Tem gente solicitando. Olá, Matheus, tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo. Então, o que acontece? Então, é esse buscar ter atitude de ir lá, baixar o arquivo, ler o arquivo, né, participar, né, onde o professor e o tutor consigam, né, por meio da análise das TDEs, que vão ser o quê? A aplicação prática das propostas, dos desafios, não tem aula a aula, a gente precisa ver também como está o desenvolvimento de vocês. Então, com base nesse conjunto, né, de ações, a gente vai estar formando o quê? A gente vai estar formando a competência de vocês para estarem atuando posteriormente no mercado de trabalho, né? Então, é muito importante que esse processo ele seja, de fato, rodado, né? Para que a gente possa, então, colocar na prática tudo isso que a gente fala aqui, né? Então, esse é o olhar da nossa plataforma.
Tá? Então, nós temos Posso aí... fazer uma observação? Claro, Raquel, a todo momento. Sim, olha só, pessoal, o que é importante também deixar bem explicado, né, é que não se deixem acumular as atividades ao longo das semanas, porque toda semana vai ter aula e vai ter alguma atividade. Então, se a gente deixa acumular muita coisa, várias semanas, chega um momento que a gente se enrola, né, e depois para conseguir desenrolar é complicado. Então, o interessante seria que realmente vocês conseguissem. A gente está tendo um ensino semipresencial. A gente não está lá presencialmente na universidade, mas a gente está aqui, né, dentro desse ambiente, né? Então, eu acho que é isso que é importante, que vocês toda semana consigam fazer as atividades e estar sempre acompanhando, não deixar realmente acumular, tá? É algo que, às vezes, a gente acaba vendo no ensino EAD, né? Aquele que é totalmente realizado de casa, né? Que o pessoal deixa acumular tudo lá para a última semana no dia da avaliação. Então, a proposta é essa, né? A proposta é que a gente realmente consiga, semana a semana, ir construindo um conhecimento. E a gente sabe que é difícil, né? A vida hoje em dia é muito corrida. Mas é aquilo, vocês têm que ter esse compromisso das horas propostas. Essa disciplina, ela é uma disciplina de 76 horas, tá, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que se vocês seguirem o cronograma que o professor vai apresentar aqui para vocês, ó, se vocês seguirem o cronograma, por exemplo, professor, hoje eu não consegui participar, né? Não consegui participar hoje. Porém, né, eu consegui, em tal hora, assistir a aula, fazer o exercício, né, conseguir compreender o desafio, ou seja, foi legal, tu conseguiu, digamos assim, absorver aquelas horas, e isso é fundamental. Então, aqui, ó, plano de aprendizagem e cronograma das aulas, tá? Então, é só vocês acessarem aqui e vocês vão ver. Então, o que nós temos aqui dentro desse plano, né? Nós vamos ter a ementa da disciplina, que diz tudo o que nós vamos ver, o que o professor, o que a universidade espera de vocês, né, em termos de competência ao final dessa disciplina, né, identificar os principais químicos e processos voltados à indústria do petróleo e petroquímica, ser capaz de formular e conceber soluções de engenharia empregando as representações simbólicas. Então, isso é uma leitura importante para vocês fazerem num segundo momento, né? Na tranquilidade, buscar entender quais são os objetivos, né? O que a gente busca. Ao final do semestre, o aluno deverão conhecer os fundamentos e informações sobre o processo da indústria petroquímica e proporcionar conhecimento básico de polímeros, reações de polimerização e de aplicação de polímeros. Então, é isso que a gente busca com essa disciplina, né? E a gente entende que se vocês cumprirem essa carga horária, no final das 76 horas, vocês vão ter, né, conseguido atingir esses objetivos. E aqui, ó, fala um pouco sobre, né, o processo metodológico, tá? Como vai funcionar o processo avaliativo, que não é diferente, tá? Na realidade, ele é a mesma coisa, a única diferença é que vocês vão ter mais o contato com o professor e o tutor, coisa que se tu for fazer EAD, o teu contato ele é mínimo, ele é só através de um videozinho que o tutor posta, o professor posta, né, um chat, né, mas não tem essa questão do gravar a aula, do compartilhar a aula. As bibliografias recomendadas, tá? Então, depois a gente também pode utilizar as obras, os livros disponíveis aqui na biblioteca virtual. Outra coisa, professor, eu preciso de um livro físico. Eu consigo acessar, sim, mas é aquilo, é importante, como a gente está vivendo nesse momento de pandemia, principalmente agora que ficou tudo bandeira preta, dá uma ligadinha para a universidade, quem mora aqui, obviamente, próximo da universidade, liga,
confirma lá 3477-4000, se eu não me engano. Qual é o horário de funcionamento, né? Porque às vezes pode ser em virtude de bandeira preta, pode ser só com agendamento, mas é possível pegar os livros. Então, a biblioteca virtual ela também funciona, né, caso alguém não queira ir presencialmente na UBRA. Então, aqui é bem fácil, tu pode, né, por exemplo, continuar lendo, né? Por exemplo, eu tenho na minha lista aqui vários livros, né? Estou com 12 livros aqui na minha lista. Então, vocês podem ir tendo os livros, aqui, Fundamentos de Engenharia de Petróleo, tem uns livros, esse aqui, Fundamentos de Refino de Petróleo, são livros, esse aqui, cadê o outro? Tem uns de polímero aqui também, do Mano, aqui, aqui é esse aqui, Mano. Química, onde é que está aqui? Deixa eu botar aqui. Agora vai aparecer melhor. Aqui, Polímeros como materiais de engenharia. Esse livro é muito bom, tá? Tecnologia de Introdução a Polímeros. Tu vê, eu escrevi polímeros, antes não apareceu. Então, são livros que o professor utilizou, por exemplo, para consultar, para utilizar boa parte do material que foi compartilhado. Então, fica a dica, biblioteca virtual, aluno, biblioteca virtual, é só entrar no linkzinho aqui, que vocês obviamente, com o e-mail da UBRA, né, vocês têm acesso aí a essa biblioteca virtual, tá? Bom, dando idade aqui, então já vimos o plano, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia, tá? Então, deixa eu voltar lá para a metodologia. Então, como é que vai funcionar? Então, o desenvolvimento, né, dessa disciplina vai ter 18 encontros síncronos, como nós estamos fazendo aqui. Eles são encontros, então, eu vou ficar em torno de 1h30 com vocês aqui, explanando, conversando, apresentando conteúdo. Essa primeira aula é mais blá, blá, blá. Por quê? Porque vocês têm que também entender como é que vai funcionar a dinâmica de tudo, para que vocês possam, né, também se inserir aí dentro dessa dinâmica. Depois, então, dentro ainda do aporte teórico, vai ter mais 30 minutos de alguma atividade, algum estudo dirigido para uma leitura reflexiva, né? E a 1h final vai ser também assíncrona, mas é para a realização de um TDE, tá? Essas primeiras 2 horas é o professor que vai estar com vocês. A Raquel ela não é obrigada a estar aqui nessas primeiras 2 horas, né? Mas a Raquel ela vai estar, sim, na hora final, né? Então, digamos, de forma prática falando, das 7 até as 8, das 7 até as 9, né? Eu fico aqui com vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento. Depois eu passo para a Raquel, mas isso não quer dizer que um não vai estar ajudando o outro, né, Raquel? É uma parceria. Com certeza. O momento, então, das 21 às 22 é para a realização dessa atividade, né? E eu vou estar aqui disponível virtualmente, né? Para esclarecer alguma dúvida, auxiliar vocês a executar alguma tarefa, alguma coisa nesse sentido. Tá? Daí vocês podem me contactar ali pelas mensagens, né? No aplicativo do Aula. E também no campo ali de dúvidas, né, na sala de interação dúvidas. Porque o que acontece? Essa sala aqui, ela é uma sala na qual o professor criou a agenda, então, assim, as pessoas para entrarem têm que pedir autorização, né? Então,
eu vou ficar com ela aberta até às 9, né? Então, e a qualquer momento, se alguém quiser ter um papo individual, a gente tem como abrir uma sala individual também, isso não é problema, tá? A gente pode conversar. Como eu digo, é um ensino semipresencial, então vocês estão presentes, embora virtualmente. Então, a qualquer momento vocês falam, a qualquer momento vocês questionam. Mas neste horário, das 19 até as 21. Depois das 21 até as 19 da próxima semana, é só de forma assíncrona, via chat, utilizando os espaços da plataforma, que eu vou revisar com vocês. Então, quais são os espaços disponíveis que vocês vão ter na plataforma? Vocês têm, então, a sala de interação de apresentação é para vocês apresentarem, tá? Essa sala de interação dúvidas é dúvidas gerais com relação à plataforma, com relação ao, sei lá, qualquer dúvida, quando vai ser... Alguma data, alguma dificuldade que vocês estão tendo de acesso em algum material. Mas são dúvidas gerais. Agora, se tu tem alguma dúvida sobre a primeira parte do conteúdo, tu vai usar a sala de interação conteúdo 1, que é os primeiros 3 capítulos, aqueles ali que a gente vai trabalhar, né, que é o tema 1, 2 e 3. Agora, se tu tiver alguma dúvida no segundo trimestre, tu vai usar a sala de interação conteúdos 2. Tá, pessoal? Até para a gente entender, né? Por exemplo, tu entra nessa sala de interação 2 para questionar sobre petróleo. Não, mas petróleo a gente falou no trimestre passado, entendeu? Então, é só por uma questão de nós organizarmos. Ou também é muito comum o aluno pegar e ter dúvida e manda uma mensagem. A mensagem tu vai mandar para algo particular, né? Algum questionamento particular, mas aquilo que for uma dúvida sobre conteúdo, é bom fazer lá. Por quê? Porque daí todo mundo está vendo e às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida do colega. Exatamente. Tranquilo? Exatamente. Já tem gente que participou aqui, ó. Bacana, é isso aí, Vanessa. Depois com calma. Bom, então, como é que vai ser a questão da semipresencial? Vocês também vão... mas não é semipresencial? Sim, é. Mas dentro da carga horária de 76 horas, vocês vão ter que realizar essa atividade de 3 horas, que ela vai acontecer no sábado, né, onde tu vai fazer dentro do teu tempo, né? Então, vão ter 2 semipresenciais de 3 horas e 4 encontros semipresenciais de 4 horas, porque tem uma diferença. O conteúdo que eu der de 3 vai ser diferente do de 4. Então, tu pegando esses 18 encontros de 3, mais 2 de 3 semipresencial, mais 4 de 4, fecha as nossas 76 horas. E a apresentação de cada um dos dias estão aqui. Então, o que nós vamos fazer no 8º encontro? Né? Sempre dando um feedback da atividade realizada na aula anterior. Vamos falar sobre indústria petroquímica de segunda geração no Rio Grande do Sul. Também vamos ter a leitura de um artigo e o TDE vai ser o quê? Vai ser uma sala de interação onde vai ser apresentado, né, uma sinopse do artigo. Ok. Então, isso vai acontecer aula a aula, ok? Alguma dúvida até agora? Então, vamos continuando aqui. Bom, então, como é que vai funcionar? Isso aqui a gente já falou, mas está escrito, tá? Então, caso vocês esqueçam, é só vocês lerem aqui, ó. Essas informações estão aonde? Estão aqui, o professor tirou daqui, ó, que você tem acesso. Então, ó, da mesma maneira que a gente já explicou, está aqui, começa às 19, finaliza às 20h30 esse bate-papo, ok? E até às 21 horas o professor está com essa sala aberta.
até as 21. Depois das 21, fecha a sala e daí vocês vão ter que usar a plataforma. Ah, estou com dúvida. Ah, digita. Ou a plataforma ela é muito show, pessoal. Se, por exemplo, às vezes tu está com preguiça de digitar, tu entra aqui na sala de interação, ó, tu pode salvar um videozinho. Tá? Tá encerrada, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não abri a sala de interação. Espera aí. Olha aí. Primeiro trimestre vai a... Vamos botar até dia 30 aqui. Participativo. Ok, agora sim, agora sim. Agora vocês podem participar. Deixa eu ver se essa aqui está aberta. A segunda. Só de está. Vou botar aqui. É 1º de maio. Só falando também sobre o ambiente ali, né? Enquanto está mudando a data, também dá para gravar um videozinho, mas também dá para gravar áudio, né? Hoje em dia a gente se comunica muito por áudio, né? A gente quer alguma coisa no WhatsApp, a gente vai lá e manda uma mensagem de voz. Aqui também é possível mandar uma mensagem de voz. Às vezes fica difícil, né, de se fazer entender escrevendo, né? E aí falando fica mais fácil. Tipo aqui, ó, né, mostrando para vocês, ó, se o cara quer gravar um videozinho, só aperta aqui, daí quer fazer o áudio, né? Então aqui, ó, bota gravar, ó, pessoal, esse é o momento de vocês tirarem as dúvidas. Ok, daí tu quer ouvir como é que ficou? Se ficou ok, dá um enviar. Caso contrário, grava novamente. Então, dificuldade de comunicação não pode existir, tá, pessoal? E outro, vocês têm 2 pessoas para estar em cima de vocês aqui, ó. É eu e a Raquel. Então, ó, é tudo com vocês aí, parceria, né? Estamos aí para ajudá-los. Bom, como é que vai funcionar a avaliação? A média é 7. Então, no primeiro trimestre, vocês vão ter um relatório virtual. O que é um relatório virtual? Vai ser a leitura de um artigo, vai ser a realização de um relatório, onde eu vou pedir para vocês fazerem uma avaliação em casa de um conteúdo, ou pedir para vocês fazerem a avaliação de um derivado do petróleo. Ou seja, a criatividade ela vai fazer parte do relatório virtual, onde eu vou, né, dar essa atividade para vocês. Obviamente que eu e a Raquel vamos ter um gabarito, e esse gabarito vai ser, então, a base para nós avaliarmos as habilidades e a tua atitude para ter realizado essa atividade, né? E esse relatório virtual, no primeiro trimestre, ele vale 0,5, e vai ter uma provinha objetiva, que vai ser de marcar, né, ou com atividade discursiva, que isso a gente sempre prepara com antecedência, e daí vocês têm esses períodos aqui, ó, para realizar essas atividades. Então, se vocês olharem, eu quero entrar agora para fazer, não dá, porque o relatório abre dia 29 de março, fecha dia 5 de abril, a prova é dia 19, fecha dia 26, né? E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso, vocês utilizem a sala de interação conteúdo 1. O segundo trimestre também vai funcionar no bloco de desenvolvimento 2 da mesma forma. Relatório virtual, só que vale um pouquinho mais, e a prova que vai valer os mesmos 1 ponto. Mesma dinâmica. Surgiu alguma dúvida com relação a esse conteúdo, utilizem essa sala de interação. E no final, né, nós vamos ter o quê? O bloco de sistematização. O que é o bloco de sistematização? Caso, né,
a gente ainda viva a pandemia de bandeira preta, provavelmente a prova semestral ela vai acontecer de forma virtual. Caso contrário, a prova semestral, que vale 6 pontos, ela vai acontecer na universidade, mas todos esses avisos vocês vão recebendo com tempo. E lá no final do semestre, vocês vão fazer a avaliação da disciplina, né, e vai ter essa sala de interação aqui, ó, que ela vai ser só lá no finalzinho. Quer falar mais alguma coisinha, Raquel? Não, acho que ficou claro. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso. Só a última prova que acontece presencial, né? As outras não. Isso. Isso. Que é aqui, ó, essa daqui, ó, tipo, AP1 e AP2, então é 1,5 ponto o primeiro trimestre, o segundo trimestre é 2,5 pontos. Então, soma 4, daí essa prova que vale 6 é presencial. Se tu não fechou média 7, tu ainda vai ter presencial uma prova que vale 10. Né? Que daí vai ser tipo assim, não consegui atingir a média, então agora fechei com média 6. Tu vai tentar fazer essa prova, fechar com média 7. Né? Mas é aquilo, que é o que a Raquel já avisou. Se tu deixar para fazer as coisas de última e não se dedicar, porque se tu olha o tempão que tu vai ter para fazer a objetiva, do dia 19, né, vai ser um dia só, tá? Por quê? Porque como é semipresencial, mas igual, começa no dia 19 às meia-noite e termina às 23h59 do dia 20. Então, praticamente, tu tem 2 dias para fazer a prova. Então, te organiza, te dedica para realizar essa prova. O período da objetiva da semipresencial é diferente do EAD, tá? No EAD, a objetiva acho que é uns 5 dias, né, Raquel? Eu acho que é uns 5 dias, se não for uma semana. É diferente, mas aqui já no semipresencial o período é menor, então a gente vai estar avisando, fiquem tranquilos, mas é muito importante que vocês estejam atentos. Biblioteca, já falamos. Ok. Pessoal, antes de começar o conteúdo, tá? Deixa eu conversar aqui. Rafaela, Vanessa, Jackson, Júlia, Matheus, Jaqueline. Alguma dúvida? Tranquilo? Olha aí o pessoal usando o chat. Isso aí. Então tá. Mas a qualquer momento, estamos aí. Todo ouvido. Então tá. Eu vou me despedir de vocês, então, agora, tá? E desejar uma boa aula aí. Tenho certeza que vocês estão em ótimas mãos. E às 21, então, estarei aqui na frente do computador disponível para qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? E Raquel, muito obrigado. Tá? Vamos aproveitar que a Raquel está aqui ainda, vamos bater mais uma foto. Vamos tirar mais uma fotinho. Abram aí, pessoal, a telinha aí de vocês, para a gente enxergar o rostinho de vocês. E a gente poder fazer uma fotinho junto. Jackson, Vanessa, Rafaela, olha aí. A Vanessa agora conseguiu. A Vanessa foi de prima agora. Grande Matheus. O Matheus está onde, Matheus? Não está em casa? Estou trabalhando ainda. Faz parte. Estou ouvindo a música, ouvindo a aula enquanto... Que legal. Pô, isso aí, velho. Tu é batalhador, cara. Não dá para vacilar, né? Não dá, é multifunção. Henrique. Isso aí. A Rafaela. Aí, Rafaela. Olha aí a Jaqueline. Jaqueline. Só falta o Henrique. Falta o Henrique para a gente tirar a nossa foto. Vamos lá, Henrique. Bom, acho que o Henrique está com vergonha, ele não quer. Então, sorriso. Ô, Matheus, aparece aí. Então tá, sorriam. Legal. Também tirei uma.
Ótimo. Muito obrigado, viu, Raquel, pela tua presença. E daí, assim, a Raquel, tu fica à vontade. Semana que vem, se quiser entrar e participar, a gente está aqui, tá bom? Pode deixar. Quando eu conseguir, eu vou participar sim, tá bom, gente? Valeu, pessoal. Bons estudos para vocês, tá bom? Vocês ficam, né, pessoal? Não me abandonem. Vocês ficam, só eu. Então tá, até mais. Valeu, deixa eu só salvar aqui. Então, vou compartilhar de novo aqui, que agora a gente vai entrar, então, já em petróleo, tá? Ok. Bom, então, agora, qualquer coisa, estamos aí, tá? Então, petróleo, né? Introdução ao petróleo. Então, o que vem na nossa mente quando a gente pensa em petróleo, né? Cadeia orgânica, né? Derivados do petróleo, até eu trouxe aqui, né, a hulha, que são os aromáticos, né, que vem também, né, tem uma origem orgânica, é uma origem muito parecida com a do petróleo, né, medicamentos. Então, quantos derivados, né, que vêm do petróleo, todo o desenvolvimento que nós temos, né, da indústria, né, da indústria do petróleo, que é uma indústria que nos fornece aí, digamos assim, que é a grande indústria força motriz do mundo moderno, né, que é o mundo onde a gente vive, que é o mundo onde a gente está com uma tela de computador, que se a gente for olhar os componentes que fazem parte desse computador, maior parte deles são poliméricos, são plásticos, que tem, em algum momento, passaram pelo processo do petróleo, né, pela petroquímica, né, e daí a gente vai um pouquinho mais longe. Por exemplo, né, a gente aqui, o Brasil, nós somos um país que tem muitas hidrelétricas, então, entre aspas, a gente tem uma energia limpa, né, mas em situações onde a gente tem muita seca, onde a gente tem, por exemplo, né, uma situação de escassez de água, que nós não tenhamos a diferença de potencial suficiente para gerar energia para as residências, para as indústrias, para o desenvolvimento do país, a gente utiliza combustíveis. Né? Para quê? Para que esses combustíveis, ao serem queimados, eles aqueçam uma caldeira, essa caldeira gera vapor, esse vapor, então, movimenta turbinas, e essas turbinas em movimento geram energia elétrica. E é essa energia que permite que nós estejamos aqui, por exemplo, conversando, né? Porque se faltar luz aqui em casa, acaba a aula. Se faltar luz na tua casa, acaba a aula. Né? Principalmente na categoria 17, por quê? Porque essa disciplina é uma disciplina que vai se dar dessa forma. Não vai ter momentos presenciais, mas vai ser essa conversa, esse bate-papo, né, durante as primeiras 1h30, né, das sextas-feiras, a partir das 19h. Bom, e a química do petróleo, ela está muito voltada ao carbono. Né? Então, quando a gente estuda a química orgânica lá no 3º ano, muitas vezes o professor do ensino médio, né, ele acaba correlacionando a química orgânica com o petróleo. Né? Por quê? Porque a base do petróleo é o carbono. Né? E a química orgânica, ela se desenvolveu muito a partir da síntese de compostos orgânicos, que uma das maiores fontes, então, de compostos orgânicos acaba sendo, né, o petróleo e o que deriva dele. Né? Então, de uma forma, né, bem lúdica, né, do que seria esse tal de petróleo, né, eu achei essa figura aí bem interessante, que mostra, né, que
que o petróleo, então, ele é jurássico, né? Ele é formado há milhões de anos no processo de decomposição de micro-organismos, né? Esses micro-organismos não necessariamente são os dinossauros, né? Mas ele tem uma origem mais marinha do que propriamente terrestre, onde esses micro-organismos, eles, em processos de temperatura, pressão e muitos anos, né, de um processo de, entre aspas, decomposição anaeróbica, formam, então, gases, né? Por exemplo, todo o processo anaeróbico, né, vamos falar um pouquinho da química, né, de uma forma geral. Então, um processo anaeróbico forma o quê? Metano, que é basicamente, né, o gás que nós vamos ter, né, nas reservas de gás. Lembrando que, por exemplo, né, nós, ao ingerirmos alimentos, então, a gente tem um processo de digestão, mas, dentro desse processo de aproveitamento dos nutrientes, existem bactérias dentro do nosso intestino que realizam ali, então, um processo anaeróbico. Tanto é que tu flatula, né? E essa flatulência, se for de origem orgânica, em composição de carbono, vai gerar metano. É óbvio que se tiver um pouquinho de enxofre no que tu come, vai formar H2S, que é o cheirinho de ovo podre, né? Mas, de uma forma bem lúdica, basicamente é isso que a gente enxerga, né? Então, tu tens uma extração de um líquido e a extração de um gás, né? Aqui eu busquei na internet, né, do professor Haroldo Tavares, um material que ele trouxe, né? Então, por exemplo, em terra, em água, né? Mas não necessariamente a gente vai achar o petróleo só na água. Mas, lembrem-se, né, onde nós tivermos petróleo, ele passou por um processo de acúmulo de micro-organismos de um ambiente aquático. Então, vamos ver um pouquinho o que está escrito aqui, ó. Então, pântanos, né, por exemplo, há 300 milhões de anos, há cerca de 300 milhões de anos, plantas com energia solar armazenadas morriam e caíam nos pântanos. A lama dos pântanos, por sua vez, impediu o apodrecimento e o desaparecimento dessas plantas mortas. Então, morriam, caíam. Depois essa lama, né? Água, 100 milhões de anos. Ao longo do tempo, o acúmulo de lama comprimiu as plantas mortas. Depois de milhões de anos, essa lama tornou-se rocha. E o resto das plantas, sob forte pressão, virou carvão vegetal. Então, para o carvão mineral ser retirado, poços e túneis têm que ser cavados. Muitas vezes, fragmentos de plantas fossilizadas são encontrados em pedaços de carvão vegetal. Não é o nosso foco falar de carvão, tá? Mas, se for de interesse da turma, coloquem lá no chat, lá, professor, fala um pouquinho sobre a mina de Candiota. Então, o professor fez visita ali, a gente conseguiu participar, e é bem bacana, porque a gente consegue ter uma visão de exatamente disso. Vai ter a vegetação, tu enxerga a selva, e daí tu começa a abrir, retirar do solo, né? Retira o solo, retira as rochas, e lá embaixo tu acha o carvão mineral. E ali é bem bacana, né? A gente fez essa visita, e se vocês tiverem interesse, coloquem lá no chat, que na próxima aula o professor fala lá uns 10 minutinhos sobre a extração de carvão, que foge um pouquinho do tema da disciplina, mas está dentro de uma linha, né, de que vai ser a base do conhecimento de vocês. Bom, e o petróleo, né? O petróleo,
muito parecido, né, o período, né, de tempo em que se formou, de 300 a 400 milhões de anos, tá? Os pequenos animais que viviam no mar, quando morrem, caem no fundo, misturam-se na lama e areia, o que impede que apodreçam e desapareçam, né? Então, de 50 a 100 milhões de anos. Então, areia e lama, restos de plantas e animais. Ao longo, né, de milhões de anos, eles foram sendo enterrados pela areia e lama. A alta pressão transformou a areia e a lama em rocha, e os animais mortos em petróleo e gás natural. Bom, agora, nos tempos atuais, esses restos de animais e plantas pode estar debaixo de um solo, em terra, ou, como a gente conhece aqui no Brasil, pré-sal, maior descoberta, né, de petróleo no Brasil, fica no oceano, né? Então, o óleo tende a subir até encontrar alguma rocha impermeável que o mantenha preso juntamente com gás natural. Um poço tem que ser perfurado através de rocha para retirar o petróleo e o gás. Então, o conceito de petróleo, né, é do latim petroleum, petros, pedra, óleo, óleo da pedra. Então, ele é composto essencialmente de carbono, por isso chamamos de hidrocarbonetos. Olá, Tiago, tudo bem, meu amigo? Vamos lá. Bom, o petróleo, pessoal, ele vai ter uma composição muito variada. Tá? O petróleo ele não tem uma composição única, né? E obviamente que o petróleo, que quando a gente diz assim, tem petróleo no Brasil, bom, por que então as refinarias aqui do Brasil não usam o petróleo do Brasil? Bom, porque o petróleo ele tem diferentes características, né? Da mesma forma que tem, por exemplo, na Bolívia ali eles têm reservas, né, onde a maior parte da reserva é constituída de gases, né, que é o gás natural, que abastece boa parte aqui do nosso Brasil, vem da Bolívia, né, que foram gasodutos construídos, principalmente, né, ali pelo ano de 2010, 2011, onde esse gás é trazido por tubulações e obviamente, condicionado e adaptado para o uso, né, em território nacional. Então, lá, por exemplo, não tinha petróleo suficiente, mas se tinha o quê? Né? Grande Matheus, tudo bem? Pessoal, deixa eu fazer um comentário. Quem tiver o professor na próxima aula, eu vou botar todos vocês na agenda da nossa aula, tá? Na agenda. Então, o que vai acontecer? Quando vocês quiserem entrar, o professor não precisa autorizar. Daí vocês podem, pum, entra. Se quiser sair, pum, sai. Não precisa a gente ficar indo e vindo, né? Boa ideia. Mas na próxima aula eu faço isso, tá bom? Ou até mesmo hoje, no final dessa aula aqui, a gente já consegue fazer isso. Então, voltando aqui, o petróleo, então, ele tem, né, diferentes composições. E como é que a gente classifica isso? Então, a APA, né, que é a American Petroleum Institute, define, né, classifica o petróleo pela sua gravidade específica, ou como a gente conhece, a densidade relativa. Então, petróleos, por exemplo, né, leve e doce, né, esses definições de sabor, doce, azedo, bem azedo, é por quê? Porque no passado, pessoal, se encarava o petróleo de uma maneira diferente como se encara hoje. Então, as pessoas tinham muito mais contato, né, e palatável também. Então, era, digamos assim, os equipamentos de análise
eles não eram tão desenvolvidos como a gente tem hoje, né? E então, muitas vezes, o contato olfativo, degustativo, ele fazia parte das análises. Então, por isso que a gente tem essas questões leve e doce. Por que ele era considerado leve? Por quê? Porque ele tinha uma densidade baixa, né? Um teor de enxofre baixo. Percebam, se tu tem um teor de enxofre um pouquinho maior, ele já se torna, né, azedo. E o pesado, né, por quê? Porque ele vai ter, então, uma densidade maior. Mas notem que o índice API, quanto maior for o índice, menor será a densidade dele. Veja, ele classifica pela densidade, mas o valor que está sendo expresso é em grau de API, e não em gramas por centímetro cúbico ou quilo por metro cúbico. Não é essa unidade que ele apresenta aqui. E note, né, por exemplo, por que a gente tem tanta briga lá no Oriente Médio? Porque, na realidade, os petróleos mais leves são aqueles petróleos que são os que têm maior valor agregado, porque são petróleos de mais fácil processamento. Que a próxima aula nós vamos falar sobre isso. O que é o processamento? Eu tenho o petróleo que é uma mistura. Então, eu faço uma destilação simples, né, fracionada, né, desculpa. Eu faço uma destilação fracionada à pressão atmosférica. Eu consigo retirar já combustíveis. Eu consigo já tirar o nafta, que vai ir para a petroquímica, de uma maneira muito mais simples. Agora, quando eu tenho um petróleo mais pesado, o que acontece? Esse petróleo mais pesado, ele vai ter que ser craqueado. Esse petróleo mais pesado, eu vou ter que ter um investimento de processo maior. E daí aqui tem uma curiosidade. O Brasil apresenta 53 correntes predominantes, do pesado, da Fazenda Belém, ao leve, em Urucu, né? Então, veja, então a gente tem lá na Fazenda Belém, a gente tem Belém do Pará, temos lá densidade, né, alta, com 12,7 graus API, mas em Urucu nós temos já um petróleo de densidade mais baixa, ok? De 48,5 API, né? E a densidade média do óleo cru brasileiro é em torno de 25. Então, ó, ele fica dentro dessa média, que aqui, então, a gente está colocando todo o nosso território e calculando uma média. Por exemplo, o petróleo que a gente acha aqui no pré-sal, ele é pesado. Bom, então, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre, então, quem são os hidrocarbonetos, eu trouxe algumas características, trazendo aqui, por exemplo, né, o hidrocarboneto ele pode ser uma parafina normal, uma parafina ramificada, ele pode ter uma olefina, um naftênico, um aromático. Então, é daí que saem esses termos. Bom, o aromático, ele tem no petróleo, mas não é rico em aromáticos. Por quê? A riqueza dos aromáticos está principalmente na hulha, que é o gás, né, que são os líquidos que a gente extrai de um outro tipo, né, de mineral orgânico, que a gente extrai também do solo, só que ele tem uma característica um pouco diferente da do petróleo. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o que é útil para te ter uma gasolina de boa qualidade? Uma gasolina de boa qualidade, então ela tem que ter parafínicos ramificados, né? Quem são os parafínicos? Vai ser lá os alcanos, né, pessoal? Lembrando lá da química orgânica, lembra? Tinha os alcanos, os alcenos, os alcinos. Então, os alcanos, né, que vai ser lá um octano, um nonano, né, um heptano, esses vão ser
o tamanho de cadeia da gasolina. Porém, quanto mais ramificada for essa cadeia, com 7 carbonos, a cadeia principal não precisa ter 7, a cadeia principal pode ter 4 e ramificações para fechar os 7, 8 carbonos. Então, isso torna a gasolina boa. Né? Se tiver um pouquinho de olefina, que são as insaturações, também, ou se tiver o naftênico, né? E se tiver aromáticos, muito boa. Né? Então, por isso que antigamente, talvez isso não seja do tempo de vocês, existiu o que o pessoal, quando queria envenenar o carro, para o carro ganhar em potência, o pessoal metia as bolinhas de naftalina dentro do tanque de combustível. É óbvio que isso, né, fazia o quê? Contribuía para o aumento de aromáticos na gasolina, e quanto mais aromáticos nós tivermos na gasolina, maior vai ser o potencial dela. Então, o carro ele andava mais. Mas isso eram aquelas ideias, né, dos malucos de antigamente. Então, eu desaconselho fazer isso. Não que não dê para fazer, mas é consequência tua se tu fizeres, né? Mas por que melhora? Por causa da questão, naftalina é carregada, então, de anéis aromáticos, e isso melhora o desempenho da gasolina. O diesel é bom que tu tenha digamos assim, um teor de uma parafina normal. O que é uma parafina normal? É uma cadeia comprida sem ramificação, tipo lá o seu C18, seu C12, uma cadeia linear, né, normal. Já os lubrificantes, parafínico, é interessante, é bom ter também um pouco de ramificado. Mas, por exemplo, ter aromáticos é ruim. Por que não é tão bom para um lubrificante tu ter olefinas, naftênicos e aromáticos? Porque esse tipo de composição de hidrocarboneto é rico em insaturações. Lembrando, nada químico orgânico. O que são as insaturações? São as ligações duplas. Então, quanto mais ligações duplas tiver, né, num processo de lubrificação, que é o que evitar com que ocorra o desgaste da peça, então tu precisa ter o quê? Tu precisa ter uma substância inerte entre essas peças. Agora, se tiver uma insaturação, aquela insaturação fragiliza. Por quê? Porque acaba sendo um ponto reacional. Quando a gente for falar de polimerização, lá na frente, vocês vão perceber que aonde vai haver polimerização? Onde tiver um grupo funcional, né, característico, ou onde tiver insaturações. Então, por isso, né, essa questão. Agora, resistente à oxidação, da mesma forma. Por que as olefinas e os aromáticos não são bons? Por quê? Porque olefinas e aromáticos são ricos em insaturações. E essa riqueza de insaturações faz com que aqui, nas olefinas e nos aromáticos, exista o quê? O ponto de entrada do oxigênio, que é quando vai ocorrer a oxidação do composto orgânico, né? Então, aqui a gente conseguiu ter uma visão geral, né, das características dos hidrocarbonetos e como cada um, né, contribui de uma certa forma para a definição, digamos assim, daquilo que vai ser os combustíveis, do que vai ser os precursores da indústria petroquímica. Ok? Então, tu vê, ó, quando tu tem densidade baixa do petróleo, é porque ele é rico em olefinas, que é o que vai produzir o nafta, e as parafinas. Então, é um petróleo que vai ser fácil o processamento. Agora, quando tu tem alta densidade, ó, tu tem mais naftênicos e aromáticos, né? Ou cadeias maiores, muito grandes. Então, por exemplo, o piche tu tem ali cadeias com mais de 30 carbonos. Só que o piche, qual é a aplicação dele? Tem uma aplicação específica, né? Mas ele não serve para te usar como combustível. Então, o que tu tens que fazer? Precisa ter um processo que craqueie esse piche para te poder, né? Então, tá evoluindo.
Bom, então tem uma pergunta, tem uma matéria que eu gostaria que vocês lessem depois, né, que é só clicar em cima que vocês acessam, e tem a seguinte pergunta, né? Se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que ainda importa o recurso? Alguém poderia me responder? Eu já mais ou menos respondi isso. Alguém quer falar? Não? Mas fala, pode falar. Eu acredito que o nosso petróleo não é muito bom em qualidade. Ou é rico em alguma coisa e pobre em outra. Alguma coisa nesse sentido. É mais ou menos dentro do que eu falei antes, né? O nosso petróleo, principalmente o que a gente achou no pré-sal, ele é um petróleo que é muito denso, né? O API dele é baixo, APA é baixo. Né? Isso quer dizer o quê? Que ele é um petróleo que não é adaptado às refinarias que nós temos no Brasil. Né? Então, o que acontece? Aqui vai falar um pouquinho. Nossa autossuficiência é nominal, diz a doutora de Planejamento Energético e coordenadora de pesquisa no Centro de Estudos. Né? Existe um descasamento entre a tecnologia para refinar e o tipo de petróleo que temos. A resposta é bem simples. Somos numericamente autossuficientes, produzimos mais volume de petróleo do que consumimos. Mas os produtos não são os mesmos. Nosso parque de refino ainda não é capaz de refinar grande parte do óleo, óleo é petróleo, tá? É a mesma coisa, produzido, nem de suprir a demanda interna por outros derivados. Né? Ela respondeu, o professor Paulo Couto. Assim, exportamos óleo e importamos combustíveis e derivados. Por isso, ainda estamos atrelados ao mercado internacional. Então, em suma, né, aqui a gente vê o perfil da capacidade de refino e do volume refinado. Então, por exemplo, aqui, em Rio Grande, a gente tem uma refinaria, tem uma capacidade de 17, essa foi a primeira refinaria do Brasil. Ela, capacidade de 17 mil barris por dia, processa 14,4. E aqui, se a gente pegar, por exemplo, a Refap, aqui em Canoas, tem uma capacidade de 2.201 e processa... não é aqui, 220,1 e processa 138 mil barris por dia. Então, na realidade, a gente também não processa a capacidade plena. Né? Mas por quê? Por causa que a gente refina, na realidade, blendas, né? Que é uma mistura. O país tem 17 refinarias de petróleo com capacidade para processar 2,4 milhões de barris por dia. Ou seja, esses 2,4 é somando tudo que é azul aqui, é a capacidade. Né? 13 dessas refinarias pertencem à Petrobras e respondem por 98,2% da capacidade total. Mas essas refinarias não têm como trabalhar com óleo brasileiro. Lá atrás, as refinarias não foram construídas para óleo brasileiro. Precisavam de óleo importado, que vinha em sua maior parte do Oriente Médio. Diz Rosemary Brucker-Boni, que é coordenador do laboratório, né, Politécnico da Universidade Federal do Rio. Então, vamos só olhar isso aqui, Oriente Médio. Olha lá, quando a gente trouxe, Oriente Médio. Olha a característica do petróleo. Ele é leve, né? Então, ou médio, né? Então, por quê? Porque, por exemplo, a Refap aqui foi um projeto que veio da França. Né? Então, assim, na época não se tinha as reservas. As refinarias, deixa eu ver se tem a data delas aqui. Não tem. Mas as refinarias é da década de 50, da década de 60. Por exemplo, há uns 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais, a Refap aqui em Canoas passou por um processo de
reforma dos tanques, né, e implantação de um processo de craqueamento. Para quê? Para poder receber mais petróleo pesado. Então, aos poucos, isso acaba acontecendo, né, no intuito de quê? De adaptar a tecnologia existente. Porque se tu entra com petróleo pesado numa refinaria que é para receber petróleo leve, o que vai acontecer? Ela não vai entupir tudo. Por quê? Porque ela não vai conseguir fazer o processo de destilação, né? Tu não vai ter voláteis suficientes. Então, só para... já está quase terminando aqui a nossa primeira aula, só para elucidar um pouquinho como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul o caminho do petróleo. Então, a gente olha no Rio Grande do Sul, então o petróleo sai aqui tem um terminal marítimo aqui em Tramandaí, ele percorre por oleodutos todo esse caminho aqui até a refinaria em Canoas e depois por oleoduto uma parte dele vai lá para o polo petroquímico, né? Então aqui nós temos o terminal marinho, né? Em Tramandaí nós temos em Osório temos o TEDUT, que são uma série de tanques para armazenar intermediários, não só petróleo correm dentro desses dutos, também nafta ou combustíveis, tudo depende. Né? Por exemplo, a gente produziu demais, o mercado não absorveu, vende derivados, né? Está precisando produzir mais, traz petróleo. Então, tem algumas explicações aqui para que vocês compreendam, mas isso, então, é em Osório. Né? A Refap em Canoas, que é onde nós temos, então, a refinaria, que recebe, então, o petróleo, né, e processa 32 mil metros cúbicos por dia, né, de petróleo. Então, é interessante, vocês podem entrar no próprio site e ver. Depois eu vou dar também umas dicas para vocês olharem por cima como é que funcionam esses parques. E, por último, o polo petroquímico, né, que é onde nós vamos ter lá a indústria petroquímica, de primeira, segunda e até de terceira geração dentro desse polo, que fica aqui em Triunfo. Né? E aqui fica a dica, ó, pessoal, é só pegar aqui, ó, clicar, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, é só clicar e vocês podem fazer uma visitinha aí, ó, via satélite. Google Earth. Aqui no Google Earth, ó, vocês conseguem aqui visitar, ó. Quero conhecer um pouquinho uma refinaria, nunca vi como é que é uma refinaria. Então, ó, aí tu consegue aqui dar uma boa aproximada, ó, consegue ver os processos, é uma montoeira de tubo, uma montoeira de tanque. Então, aqui você consegue ter uma boa noção do que é esse tipo de indústria, tá? Então, fica a dica aí, deem uma passeada no material aí, através desse link aí. Aqui. Bom, outra coisa voltada ao petróleo. Óleo no litoral. Um ano depois, Marinha conclui investigações sem apontar culpados ou origem do desastre. Lembram do que aconteceu aí? Foi o ano retrasado, 2019, que apareceu um monte de petróleo em toda a costa, né, do Nordeste brasileiro. Né? Então, a Marinha ainda não tinha concluído, né, sobre o que aconteceu, mas tem alguma investigação aí que aponta, né, que são petroleiros que meio que driblam algumas questões políticas que saem da Venezuela e abastecem de forma, entre aspas, clandestina, meio que fugindo aí das rotas comerciais normais, obviamente, que com seguranças bem mais precárias, que acabam aí, muitas vezes, né, resultando em alguns acidentes. Então, o petróleo ele pode ser bem nocivo, né, se ele não for, né, bem
conduzido, né? Então, é uma indústria que, para nós, engenheiros químicos, para nós químicos, é um sonho, né? Mas é uma indústria bem pesada, bem complexa, mas que precisa de muita segurança, precisa de muitos cuidados, né? Bom, nesse videozinho aqui, ó, eu oriento vocês a assistirem, né? Ele fala um pouquinho sobre o pré-sal, ele é bem bacana, porque ele mostra como é que funciona a extração, mostra como é que é dentro da reserva do pré-sal, como que eles acharam, né, o estudo geológico, que é um conteúdo que está dentro do nosso primeiro capítulo. Esse segundo videozinho aqui, ele mostra alguns métodos utilizados, né, pelos geólogos, porque é aquilo, pessoal, achar petróleo não é que nem era achar petróleo no início do século XIX, né? Hoje em dia se tem muita tecnologia, se tem muito investimento em computação gráfica. Então, hoje, quando tu perfura um poço, ou diz que ali naquele ponto tem petróleo, a gente está falando aí com uma probabilidade aí maior do que 50% de certeza, né, de que aquele investimento, de fato, ele vai ser. É mais ou menos que nem, entre aspas, é mais ou menos que nem tu falar o sexo do nenê, né, no 4º, 5º mês de gravidez de uma mulher. Então, tem o ultrassom, ele vai lá, o médico olha, ó, tá aqui, ó, é menino, ó, tá aqui, é menina. Então, é bem nessa linha que funciona a visualização da existência de petróleo. Eu coloco aqui também o canal da Petrobras, que, mal ou bem, é a companhia de petróleo que nós temos aqui no Brasil, é uma das maiores do mundo. Então, acho que vale a pena também dar uma visitada no canal deles. Tem uns materiais bem bacanas, bem interessantes. Fala sobre a tecnologia. Tem um videozinho mostrando aqui o cara virando, ó, o petróleo bem viscoso, bem pesado. Então, ele consegue, de uma maneira bem lúdica, mostrar um pouquinho, né, mais. Então, também aconselho dar uma olhadinha no vídeo. E, já que o final de semana está aí, todos esses filmes aqui são filmes sobre petróleo. Aí eu vou assistir esse aqui, ó, esse Virunga aí, né, esse final de semana, que ele conta sobre uma reserva de gorilas, uma reserva natural que tem lá no Congo, se eu não me engano, onde os caras descobrem que tem petróleo. Daí os caras querem transformar a vida lá para poder extrair o petróleo. Esse horizonte profundo, ele é bem a realidade que a gente vive aqui no Brasil, das plataformas marítimas. Acho que vocês vão lembrar, acho que faz uns 10 anos atrás, a gente teve um acidente, acho que foi na P-53, P-57, uma coisa assim, que a gente teve uma explosão. Então, é aquilo. É uma área, é um ramo muito perigoso. Né? Por quê? Porque trabalha com inflamáveis, combustíveis, é classe 1, é perigoso. Então, se a gente não tiver, né, uma segurança pesada, o risco é elevado. Então, é por isso que é fundamental vocês, futuros engenheiros químicos, ter noção, né, do que é o petróleo e do que ele pode trazer, tanto de bom, mas também, né, de problemas. Ok? Pessoal, leitura parte 1 fica para vocês, tá? E daí, deixa eu ver que horas são. Daqui 15 minutos... Não, eu vou fazer assim, ó, eu já explico agora o TDE, como é que ele vai funcionar. Por quê? Porque daí eu posso já parar a gravação e ficar assíncrono aqui com vocês até as 21 horas, que é quando vai entrar a Raquel. Então, o que é o TDE? O TDE é um Google Form, tá, que eu vou liberar para vocês. Esse Google Form nada mais é do que um diagnóstico, até para mim ter uma noção do que vocês compreenderam sobre o petróleo, né? E, principalmente, me dar como subsídios para que na próxima aula eu possa retomar o que não ficou bem entendido e que a gente possa reforçar os conceitos de uma forma bem bacana e bem descontraída. Tá bom? Pessoal, então, eu
paro por aqui a minha apresentação, paro a gravação, mas fico com vocês até às 21, tá bom?